E aí, Guilherme? O que você gosta de fazer no 4 de julho? Ah, Ângelo, gosta de falar das independências da América Latina e agitar um projeto da Pátria Grande. Nossa, muito revolucionário, né? Ucrania Cast, o podcast de seu tempo. Pense no Haiti, reze pelo Haiti. E certo, jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Ucrania Cast, certo? Aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e ao meu lado, ele. Aqui o P2, o Ângelo. Certo, coisa bonita. Qual é o nosso tema de hoje, Ângelo? Então, hoje a gente está gravando, resolveu gravar sobre a independência do Haiti e da América Latina. Bonito. A escolha, né, caiu como uma luva, porque hoje é dia 4 de julho, dia aniversário da independência norte-americana. A gente está gravando na quarta-feira. Isso, a gente está gravando na quarta-feira. E bom, para contrastar, né, com esse imperialismo norte-americano, a gente vai fazer justamente um episódio sobre a América Latina, então. E a gente também está gravando isso, né, para a aula que nós vamos dar no projeto de educação comunitária que nós participamos, que é o projeto Boa. Integrar, né? E Revolução Haitiana é sempre pertinente, né? Tá em todos os currículos escolares aí, então se você quer estudar vestibular, é uma boa. Tava entre aspas, né, recente, né, a inserção desse conteúdo no currículo, né, que por muito tempo foi um movimento político renegado. Boa lembrança. Mas também é porque a Revolução Haitiana, além de estar, mesmo que seja recente, além de estar no currículo agora, ela levanta muitos debates interessantes, né, não só sobre o processo, né, a cadeia de processos aí que desencadeou as independências da América Espanhola, mas também fala sobre luta de classes, etnia, fala bastante sobre revolução, né, o nome já diz, né, então é muito legal da gente trabalhar aqui, né, e iniciar esse debate, né, e trabalhar em sala de aula, imagina, né. Sobre Sim. Liberdade, né, daí parafraseando aquele documentário lá, o Ilha das Flores, a palavra que todo mundo fala, mas ninguém sabe muito bem o que significa, né. Olha, que profundo. Revolução Haitiana traz um outro significado aí para a palavra liberdade no século XIX. Então, tem tudo isso aí que tu tá dizendo, né? E é bom lembrar também, né, Gui, que nós aqui no Brasil estamos recebendo muitos haitianos refugiados, certo? Que vêm refugiados da guerra, refugiados de catástrofes naturais, né, pelo qual o Haiti foi assolado pela pobreza, né. Então, já que existe esse movimento também, é interessante que nós conheçamos a história desses caras aí. Para evitar muitos atos de xenofobia aí que infelizmente ocorreram e ocorrem até hoje, né, por conta da presença desses refugiados, né. Conhecer um pouco a história talvez seja o início de uma solução, né? Talvez não seja a solução completa, mas o início é uma boa, né? Eu lembro que meu colega, numa aula que eu dei sobre esse mesmo tema ano passado, ele tinha falado, né? Não sei se ele viu isso em algum lugar, né? Que quando os brasileiros ouvem, estão vindo estrangeiros que falam francês. Os brasileiros ficam ficam empolgados. Mas eles são negros. Daí. Então. São haitianos, meu Deus. Nossa, mas então, boa colocação. Eu acho que, Acho que então, para primeiro a gente começar desconstruindo alguns estereótipos para falar um pouco dessa história, então acho que a gente pode começar com a localização do próprio Haiti, né, do atual, que muita gente acha que eles são africanos, que vêm da África, mas na verdade o Haiti ele faz parte de uma ilha no Caribe, né, na América Central. Sim, né? Isso acontece também a gente estava mencionando antes de começar a gravar, né? Mas com a Jamaica, por exemplo, né? A Jamaica, que todo mundo conhece por conta do Bob Marley e tal, né? Mas se acredita muito que a Jamaica é no continente africano também, por conta dessas características. Mas a Jamaica é também ali na mesma região, né? Então, eu lembrei disso por conta da série do Luke Cage, que agora tem um personagem jamaicano, aí
Eles estão unindo, eles falam um pouco dos haitianos também, da presença haitiana lá nos bairros de guetos, né? E aí, mas não é muito bem explorado, é mais explorado que essa questão dos jamaicanos, né? E aí o jamaicano lá, o Bushmaster, que é o vilão dessa temporada ali, pelo menos no início, ele luta meio com uma capoeira doida. É muito louco, cara. É bem da hora, ele faz uns movimentos bem parecidos. Eu não sei se é o mesmo estilo, né, e tal. Mas muitos movimentos ali são de capoeira, né? Pelo menos a capoeira que a gente conhece aqui na cultura popular, né? Olha só. Eu não preciso ver, na verdade eu não terminei nem a primeira temporada do Luke Cage. Olha aí, ó, que vacilo. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Então, o Haiti ele faz parte do Caribe, ele tá ali perto de Cuba, né? E divide, uma ilha, faz parte de uma ilha onde divide essa ilha com a República Dominicana, né? Que é de colonização espanhola daí. Sim, sim. O Haiti, né? A colonização dele começou com os espanhóis, mas depois passou para a posse, né? Entre aspas, de franceses. E era uma ilha onde a economia era voltada para produção de cana-de-açúcar, né? Para produzir o melaço, que depois era exportado para a Europa e vendido como açúcar. Sim, inclusive até a metade do século ali, século XVIII, né? A gente está falando do século XVIII aqui. Até metade do século, né? Lá por volta de 1740, 50, a ilha haitiana ali, né? Que antes era São Domingos, né? Saint-Domingue, eu não sei pronunciar. Isso. Mas era o maior produtor de açúcar do mundo, né? E tendo mais de metade aí da produção de açúcar mundial e mais próximo ali da Revolução, né? No final do século XVIII e no comecinho do XIX, aí eles diminuem um pouco, mas ainda assim a produção é majoritária da ilha, né? Então eles tinham uma produção absurda, assim, de açúcar, né? De plantação de cana-de-açúcar. Eu vi que isso se destacava também por um sistema de irrigação bem singular que eles tinham. Exatamente. O sistema de irrigação favorecia então toda essa produção, né? E a cana-de-açúcar, com a exploração do ouro, de outros produtos tropicais, né? Era o que enchia os bolsos dos europeus aqui de dinheiro. Eles levavam para a Europa e vendiam então a preço muito alto, né? Os produtos que não eram, coisas que não eram produzidas lá. A cana-de-açúcar, ela, apesar dela ter sido difundida na América, a origem dela é asiática. Ela não é americana, ao contrário de produtos como batata, cacau, milho, etc. A cana-de-açúcar, ela é da Ásia. Não sabia que era da Ásia. Me pegou de surpresa, inclusive. Maneiro. É ali da região da Polinésia, por ali, do Sudeste Asiático. Faz sentido. E é que é o mesmo clima, né? Foi levado de lá pra cá, pelos europeus. E então, como tu disse, né? O antigo nome era Ilha de São Domingos. Então, chamar de Haiti antes de 1804 é o que a gente chama de um anacronismo, né? Chamava Ilha de São Domingos. Bom, também uma característica peculiar, né, interessante, assim, é que essa independência, na verdade, foi feita em duas partes, né? Ou aconteceram duas independências. E dois processos, né? Dois processos de independência, isso. E as duas com características, então, bem peculiares, bem distintas, né? Essa primeira independência foi em 1791, alguns anos depois de estourar a Revolução Francesa na Europa, e a segunda a partir de 1801. Quer comentar um pouco sobre essa primeira, Guilherme? Claro, essa primeira ela tem uma característica que gera um debate bem interessante, né? Que ela utilizou bastante dos princípios iluministas ali, trabalhados na Revolução Francesa, né? Da questão de igualdade de tratamento entre todos os homens, né? Mas essa igualdade ela não chegava, infelizmente, para os negros, né? Dentro da ilha, né? E essa é a brecha no discurso da liberdade, o discurso libertário, que a gente pelo menos tem a intenção de trabalhar mais um pouco aqui, né? E que é sempre levantada, né? Quando se trata de Revolução Haitiana. Só um pouquinho, só para lembrar, né, que se quem estiver ouvindo não for familiarizado, então, com a sequência aí dos acontecimentos, das conjunturas, né, Revolução Francesa
É um movimento que primeiro acaba com o absolutismo na França e na Europa, né? Eles são os franceses, então, que derrubam e executam o seu próprio rei. E isso daí representa o quê? Representa a quebra daquela sociedade estamentada, né? Aquela sociedade medieval dividida em nobreza, clero e povo, né? Essa estrutura ela se desmancha na Revolução Francesa, onde depois disso começa uma outra divisão, que daí é em classes sociais, né? Por conta de posse, de riqueza, etc. Mas antes a divisão era por nascimento. Sim, Então, né, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, quebra bastante essa questão dos estamentos mesmo, como tu disse, né, que declarava então que os homens eram livres e iguais, né, de certa maneira, mas isso não se estendia para os negros, né, pelo menos, né, para a população escravizada, né, e essa brecha que vai ser utilizada para justificar, né, e para legitimar, de certa maneira, o levante negro ali, né, dentro da Ilha de São Domingos, né. Exatamente. Foi muito bom, né, tu ter lembrado da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Porque o que acontece em São Domingos, né, no Haiti, é meio confuso até falar, né, São Domingos. Mas enfim, o que acontece é uma apropriação do discurso libertário, né, que estava rolando na França. Como toda colônia que utilizava trabalho africano, né, já tinham revoltas de escravizados contra aquele sistema. Mas a diferença dessa primeira independência é que as suas lideranças, né, em especial o Toussaint de Louverture, ele vai se apropriar dos discursos iluministas libertários que estavam rolando na França. Sim, e outra coisa que favoreceu bastante o levante é a proporção da população haitiana, né? Que 80% era de negros escravizados, né? E 20%, ali, aproximadamente 400 mil pessoas, né? Se configura nessa porcentagem aí. E umas 50, 60 mil que eram brancas, né? A elite branca francesa, ou de crioulos, né? Que eram crioulos aqui são brancos nascidos já na colônia, né? São descendentes de europeus. Isso. Nascidos... Na verdade, eu não sei te dizer se o termo crioulos ele funciona para essa colonização francesa, né? Para espanhola se funciona. Ah, sim, para espanhola sim. Eu vi utilizando, eu também já não sei dizer, né, se é muito lá correto utilizar. Mas dá para colocar então que é uma elite de descendência europeia. Elite branca, né? Isso, branca. Isso. E outra parcela dessa porcentagem de mestiços, né, ou negros já libertos, né? Mas que não tinham a influência que essa outra elite mencionada tinha, né? Como em qualquer outro contexto envolvendo essas pessoas escravizadas aqui, principalmente nas colônias, né? É exatamente isso. E o que chama justamente a característica, né, é a apropriação, então, dos discursos da Revolução Francesa, né? O primeiro, que nem tu tinha mencionado lá, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Justamente o primeiro artigo dos direitos do homem e do cidadão é: o homem é livre, o homem nasce livre e igual em direitos. Ou seja, as lideranças haitianas, né, o Toussaint de Louverture, ele vai pegar esse discurso e vai ver: o homem nasce livre em direitos, bom, eu sou um homem, então, portanto eu nasço livre, né? Ele é uma liderança que ele começou como ele tinha uma posição um pouco privilegiada em relação aos outros negros. Ele trabalhava, se não me engano, como capataz ou como cocheiro em São Domingos, né? E ele teve acesso, então, a obras literárias. Ele sabia ler, né? Ele teve acesso a livros e daí é que vem a parte intelectual dele. E... não, me perdi. Eu ia falar uma coisa e esqueci. Aliás, continua. Posso só complementar mais um claro. negócio? Esqueci agora o que eu ia complementar. É mesmo. Edição. A edição vai fazer milagre aqui. Edição que nem o Timber lá. Tá, vamos continuar. Já sei de onde eu posso continuar. Relação a isso.
Então, o que aconteceu, né? Tendo esses acontecimentos, então, na França, ele vai se assumir como uma liderança entre negros revoltosos, satisfeitos com aquela situação, né, e vai começar a liderar eles. Uma das características que permitiu o sucesso também dessa revolução foi a ampla adesão da população escravizada. Muitos aceitaram, então, promover essa insurreição, essa revolução. Mas também cabe lembrar, né, que houve muito daí a estratégia dos fazendeiros e dos franceses que persuadiam seus... É horrível dizer, né, seus escravos, mas enfim, pessoas em seu poder ali, né? Pessoas em seu poder, isso. Persuadir pessoas em seu poder em troca de recompensas caso não aderissem a essa revolução e caso ajudassem a combater ela, né? A velha tática de usar o oprimido aí pra fazer a manutenção do sistema opressor, né? Exatamente isso. Esse é um debate que dá pra gente estender e até não poder mais, que hoje a gente... O pessoal da esquerda às vezes, né, fala assim, pobre de direita, pobre liberal e tal, né, mas eles não desenvolvem muito o debate, vai muito naquela lacração, mas tem que tomar cuidado, mas justamente é um gancho bom pra gente debater, né, o como, principalmente pra ter consciência de classe, né. Exato. Pra você não ser alguém que tá ajudando a manter um sistema que não te favorece, muito pelo contrário, né? Pois eu me canso assim de ver de pessoas que são funcionários, são empregados de outras pessoas e defendendo então, tipo, coisas como reforma trabalhista. Ou indo contra as greves de outros colegas proletariados, sabe? Indo contra as greves, né? Dizendo greve. E contra a greve é o maior reflexo de que o sistema ele tá te usando muito bem, sabe? pra se manter, velho. O sistema não, né? As pessoas que estão inseridas no sistema. A gente às vezes fala do sistema como se o sistema fosse um organismo vivo que tem interesse próprio. As pessoas têm interesse, né? O sistema, ele tá ali no meio. As pessoas estão em locais diferentes, né? Na posição social. Nossa. Estão em locais diferentes, elas têm interesses diferentes. Mas esse é um debate bem bacana. Esse é um debate bem... que gera bastante coisa, né? E como a gente estava falando, era uma das táticas desses fazendeiros. Uma coisa que, na verdade, a gente vê amplamente difundido pela história, né? Se eu não me engano, no filme lá, no Django Livre, o Samuel Jackson, ele faz também o papel de um escravizado, né? Que era capataz dos outros escravizados, que ajudava a controlar eles. É aquela forma de controle, né? Que se dá um pouco de privilégio para uns pra eles virarem teus capangas ali, teus funcionários. O pessoal acha que com um pouquinho de poder, um pouquinho de autoridade já se sente bem, já se sente poderoso, né? Isso é uma arma bem, bem forte. Não, outra coisa, outro exemplo, né, que dá para funcionar por exemplo, quando o que funcionaria como essa tática aí dos fazendeiros na Revolução Haitiana é o que alguns patrões fazem hoje, pegando um funcionário e elegendo como gerente, botando gerente. Qual a função daquele cara? Nada mais é do que seus olhos e ouvidos, então, do patrão, lá do empresário. Ele pega alguém daquele meio, ele tira ali, então, alguém que já conhece aquelas pessoas que funciona, por exemplo, as estratégias, as ações dos oprimidos para facilitar a vida deles, para tranquilizar o trabalho, pega um deles ali, dá um pouco de autoridade, né? E tem aquela pessoa fiel a você. Essa tem o mesmo princípio, essa estratégia, né? Que é você empodera alguém, dá um pouquinho, alguém que precisa, que tá precisando de algum benefício, empodera um pouquinho ali, dá um pouquinho de remuneração e pronto, tu tem uma pessoa fiel a ti. Total. Isso é um negócio que eu já vivi, que eu vejo que as pessoas vivem. No telemarketing, cara, isso aí é bem evidente, né? A gente tava falando antes, né, sobre situações assim, né, em paralelo a essa colocação, que o telemarketing é muito evidente, assim, essa separação, assim, hoje.
O supervisor geralmente tem contato lá com as pessoas que ligam, né? Que são os trabalhadores ali, que estão toda a vida estressados, né? Porque não tem como não estar estressado no telemarketing. Uhum. E aí ele segura toda a bomba, porque se deixasse o chefe mesmo pra aturar todas as reclamações, ele ia ficar maluco. E aí ele já faz essa separação louca, assim, já. É Foda, cheio né? de subdivisões, assim, o telemarketing, né? Tem um gerente, que ele coordena o supervisor coordena as pessoas que ligam. E aí cada um, assim, vai segurando a bomba um do outro. Os supervisores também, eles devem reclamar de muita coisa lá pros coordenadores, ó. Essas coisas de atendimento, né? Muito estresse. Nossa, E ainda mais empresa grande, assim, deve ter uma hierarquia absurda, assim, né? De pepino, assim. Nossa, total. Pepino. Mas, voltando ao assunto ali, né? Como a gente disse, a Revolução Haitiana, ela teve preso de 2 independências, né? Na verdade. Então, a primeira com o Toussaint Louverture lá, que se apropriou do discurso dos franceses da Revolução Francesa, de liberdade, e virou então ali um líder lá naquela revolta. Só que daí o que aconteceu? Em 1799, o Napoleão Bonaparte, né, ele chega ao poder através do 18 de Brumário, na França, e ele tem o objetivo de tornar a França uma potência. Para tornar a França uma potência, né, ele assume essa posição imperialista, ele invade outros lugares e tenta recolonizar o Haiti. Nessa investida, ele acaba aprisionando o Toussaint Louverture, leva ele pra França, aprisionado, trata ele mal, né, é torturado, o cara passa fome e morre de doença, então num calabouço. E daí se vai, né, o primeiro líder, então, haitiano. Ainda era São Domingos, o lugar, Ilha de São Domingos. Mas a gente fala Haiti porque, enfim, fica na cabeça bem mais sim, fácil. a gente tem que tomar cuidado pra não ser anacrônico, mas aqui a gente conhece como Haiti, né, é difícil. É difícil. É difícil ser anacrônico, mas tem que fazer esforço, né? Boa. E daí quem assume o lugar dele, essa liderança, é o Jacques Dessalines, que estava com ele na primeira revolta, mas continua na segunda. Ele já é um cara diferente do Louverture. Ele é um cara que, por exemplo, é analfabeto. É um líder que é analfabeto. Mas o Dessalines, ele vai... Como estava com ele lá na França, os outros já reconhecem ele, então ele consegue assumir esse poder, né? Uma referência que a gente tem, né, para esse episódio é o livro Jacobinos Negros, né, escrito pelo Cyril Lionel Robert James. Não sei se eu pronuncio certo, mas enfim. Mas esse livro, ele é referência na Revolução Haitiana até hoje, mesmo tendo muitos anos, né, essa obra. Ainda não... de um ponto de vista histórico, ela tem alguns problemas, o autor comete alguns anacronismos, mas a coletânea de informações dele é muito boa, né, muito rica. Sim, e o cara é historiador, né, então não tem nem o compromisso, né. Pois é, não, pelo que ele já faz, já é muito bom, né, tem esses pecados que são da nossa área, assim, mas pelo esforço dele já é excelente. Eu não li o livro, né, mas eu li uma resenha do Jacob Gorender, né, e lá ele comenta que o Dessalines, ele numa vingança que os franceses enforcaram 500 haitianos, 500 negros, o Jacques Dessalines conseguiu enforcar 500, em retaliação conseguiu enforcar 500 homens brancos. Olha aí. Então ele se mostrou um líder aí bem forte, né? E ele que vai então promover aí a expulsão dos franceses nessa segunda volta, até o Napoleão resolver tirar as tropas, né? O Napoleão, claro, ele retira as tropas não só porque o Dessalines, né, ele conseguiu resistir, liderou a resistência, mas porque ele também estava com outros problemas lá na Europa, né, com as guerras napoleônicas, lá contra a Áustria, a Prússia, enfim. Sim. Mas, enfim, e daí ele precisa de 2 independências. Depois dessa segunda independência, daí há um compromisso dos negros haitianos de fazer uma constituição. Daí, porque agora eles apostam que a constituição, né, então, pode garantir a independência deles.
Isso aí, pô, é um aprendizado, né? Eles vão aprendendo aí com os erros, com a experiência deles. Só que o maior problema do Haiti vem logo depois, né? Por ser uma independência feita pelos de baixo, assim, o reconhecimento dessa independência, dessa revolução pelos outros países, não só pela França, mas pelo próprio Estados Unidos, pelos outros países, pelas outras colônias ali da região, demorou muito tempo. Justamente por isso, né? E se tu não tem a tua independência reconhecida, né? Você não tem, você não consegue, né? Ter expressão no cenário internacional, seja para fazer comércio, seja para, sei lá, talvez fazer acordos de paz, né? Porque tu não é um território reconhecido, né? E não, né? E o motivo pelo qual ele demora esse reconhecimento é porque, porra, pode ser uma ameaça, uma puta ameaça. Imagina, se os escravizados negros dos Estados Unidos vêm a saber dessa revolta, né? O que pode acontecer com os Estados Unidos? Então, para aquele status quo de muitos senhores de pessoas escravizadas, aquilo era uma grande ameaça. Não sei nem como é que não teve um auxílio à França e de outros países, né? Para combater isso. Mas, poxa, realmente para tu ver como a experiência, tudo isso, né? Para ver como a experiência dele foi especial. Foi talvez a independência mais especial das Américas. Foi única, assim. E com certeza, e ela vai reverberar ali nas independências da América Latina, ali, na América Espanhola, principalmente, né? De uma maneira bem bacana, né? Bem positiva, né? Eu diria. Mas aí a gente pode falar disso no próximo bloco, então. Pode ser. Próximo bloco, então, fica aí de América Latina. Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera que su nombre sea Marte. Que su nombre sea Marte. Soy loco por ti de amores. Certo! Não, então, começando o segundo bloco aqui. Agora a gente já fez um panorama aí, um sobrevoo pela história da Revolução Haitiana. A gente vai ver o que está acontecendo então do outro lado do continente, aqui nas Américas Espanholas, né? Primeiro que a gente já pode trabalhar com o conceito aí de América do Sul, né? América Central e América do Norte, e o conceito de América Latina, né? Tem uma boa diferença aí, né? Quando a gente fala América Latina, primeiro que a gente se refere, né, aos países que falam idiomas de origem latina, né? Que o tronco linguístico é o famoso latim, né? Não só isso, né? Mas isso também carrega uma carga étnica, cultural, assim, né? Referente a esses países, né? Por exemplo, a gente não se refere à América do Norte, especificamente Canadá e Estados Unidos, como a América Latina, apesar do inglês também ter, né, sua origem ali no latim, né? Mistura com o anglo-saxão, né? O Canadá... É que as línguas, né? A cultura é muito diversa, né? Não é... Sim. Não é um negócio que nem o Hitler imaginava que podia ser intacto aí. E não é tão fácil também de categorizar, né? Tá se mesclando o tempo todo aí, né? O inglês a gente chama também de anglo-saxão, que tem origem germânica, mas muita coisa que a gente fala também tem origem germânica. Sim. Então, é a principal, né? A principal influência ali do latim. E daí deles a principal influência de línguas germânicas. Não, já a denominação América do Sul, Central e Norte, como bem dito, né, é muito mais com base geográfica, né, e não cultural. Então, quando a gente fala América Latina, a gente justamente quer enfatizar essas características que delimitam o termo, né, justamente porque elas provavelmente vão ser importantes aí na nossa análise. E tem outra coisa, né, sobre a América Latina, né, sobre a importância de falar disso, que por muito tempo foi um tema renegado aí não digo pela historiografia, pela produção acadêmica, mas pelo ensino de história, né? Muito tempo foi renegado. E por que foi por tanto tempo renegado do currículo? Por que a gente não via grandes revoltas da América Latina? Por que se via pouco peronismo ou Revolução Mexicana, ou independência da América Latina, porque se vê pouco isso. Um misto de imperialismo, né, também, das nações europeias quererem que nós conheçamos a história deles, e pouco daí da nossa tradição, que é herdada deles, e que gerou esse sentimento
vira-lata aí de achar que os outros são melhores, né? Eles estão na frente da história do que a gente, e a gente então deve estudar a história dos que estão vencendo, dos que estão mais evoluídos, entre mil aspas, né? E é importante então reforçar essa história que ela sempre foi esquecida, né? A gente tem a gente pode comparar o estudo de história e o ensino de história com aquela ideia do iceberg, né? Que uma ponta tá na superfície, a história é uma coisa que se reinventa, né? Mas os conteúdos de história, uma ponta tá na superfície e tem uma outra ponta submersa, que são as histórias esquecidas. E por isso que é importante a gente também falar de América Latina e das independências da América Latina. Boa. E falando então das independências da América Latina, a gente já comentou, né, dessa diferenciação cultural, né? Isso porque foram regiões colonizadas então por países com um pouco linguístico da língua latina. Que daí, principalmente na América, foi a Espanha, né? A Espanha colonizou a maior parte da América, a parte espanhola, né? E era uma parte que desde o século XVI, ela pegava até a maior parte dos Estados Unidos, né? As 3 colônias norte-americanas eram só ali no litoral do Oceano Atlântico. Uhum. A Espanha, então, pegava ali de região quase do Canadá, então até o extremo sul do continente lá, até o extremo sul do Chile e da Argentina. Aquilo de lá para os europeus, era domínio espanhol. Eu sempre comento com os meus alunos que pô, você pega ali os filmes, né, norte-americanos, você vê cidades como Los Angeles, Las Vegas, Nevada, vários nomes espanhóis, né? Vários nomes espanhóis, por quê? Porque aquelas partes, então, eram antes partes do México, partes de colonização espanhola, né? O Zorro é um herói que luta na Califórnia, né? Pelo menos lá no filme dele. E, muito bem. E daí, como que começa, então, as independências, né? Primeiro, eu acho que é importante entender qual é a ideia de colônia. Quer explicar, Guilherme, qual que é a ideia de colônia? Como é que é o funcionamento de uma colônia, qual que é? Colônia, a gente pode definir, primeiramente, né, como um território, né, que ele em tese não tem nenhum dono, né, ou pelo menos não tem um dono do mundo civilizado europeu, o velho mundo, né? Cristão. Né, cristão, ocidental e tal. E essa terra, e o povo, por consequência o povo que vive lá, precisa receber a boa e velha violência civilizadora, certo? Né, ou seja, um território fora de uma metrópole, ou seja, de uma sede, né, uma cidade principal, uma região, um país principal, que serve principalmente para se ter as riquezas, né, naturais, principalmente extraídas, né, e para enriquecer, por consequência, essa metrópole, né, ou esse país. Por exemplo, o Brasil aqui, por muito tempo foi colônia de Portugal, né? Portugal, no caso, era a metrópole. E aí, no caso, as colônias espanholas, né, foram aqui praticamente toda a região da América do Sul e Central e pedaço do Norte, menos o Brasil e alguns outros paizinhos ali. Haiti, por exemplo, a Guiana Francesa, entre outros que eu não sei nem citar agora, mas... a maioria... então, a maioria do território americano, as 3 Américas, né, foi colônia da Espanha, né? Então, por isso que o continente hoje a língua espanhola é majoritária, né? E, bom, tendo isso em vista, né, as ideias de liberdade, né, ou seja, de independência, de emancipação dessa metrópole, a maioria girava em torno, né, de abolir as vantagens, né, que eram exclusivas dos europeus, né? Muitas pessoas nascidas aqui, embora brancas, não usufruíam de todas as vantagens, principalmente econômicas, né? Que usufruíam, por exemplo, a galera que já era europeia de nascença, né? Que já vinha direto do território europeu. Essa divisão que a gente chama, né? Durante esse período medieval e moderno, né? O local de nascimento da pessoa é muito importante, é muito definidor. Até hoje né? Tem o preconceito, então, do local onde você nasce. Mas naquela época era muito definidor para a cidadania.
também, o europeu que ele ia ser uma autoridade nas colônias, né? Ele era nomeado uma autoridade, não era qualquer europeu, por exemplo, não era um espanhol pobre, né? Era, sei lá, era um burguês, alguém que tinha um destaque, ou até um pequeno nobre lá na Espanha, que vinha aqui para a colônia fazer parte, então, da administração colonial, fazer parte dos cabidos, que eram nas prefeituras, nas vilas, enfim. Esses europeus, eles eram conhecidos como chapetones, não sei como é que se pronuncia. E os desses aqui, ou seja, pessoas brancas, mas nascidas na América, eram os crioulos. Crioulo pra gente é um termo pejorativo, né? Para denominar pessoas aqui no Brasil, pele escura, pessoas negras, é um termo pejorativo. Mas nas colônias espanholas, os crioulos, eles eram proprietários. Só que eles não podiam assumir cargos administrativos aqui, por terem nascido na América. E isso foi uma das coisas que, entre a elite crioula, entre os grandes proprietários que nasceram e viviam na América Latina, eles ansiavam muito. Eles queriam, eu quero poder controlar essa região aqui também. Não quero ficar só pela autoridade dos líderes, né? Então, eles vão se destacar por começar por tentar catalisar esse movimento de independência. Que são principalmente o Simão Bolívar, que nasceu em Caracas, né? Ele vai fazer a independência da Venezuela, vai participar da independência do Peru, da Bolívia, da Colômbia, enfim, de várias nações. E o José de San Martín, que vai participar da independência então da Argentina, do Chile e do Peru. E em Cuba, o José Martí. São os 3 principais nomes, então, dos Libertadores da América. Que não é à toa o nome do campeonato de futebol lá, Libertadores da América, em homenagem a esses caras. Sim, eu vou procurar, inclusive, a gente mencionou isso antes, mas não tinha como colocar, mas eu vou procurar. Aqui que tem um vídeo de promoção do campeonato de Libertadores da América, que tinha os Libertadores da América, né, esses ícones aí, né, essas pessoas, e eles jogavam futebol e tal, é meio caricato, eu acho. Eu vou procurar para colocar na descrição, mas o que eu ia dizer é que a gente consegue perceber muito bem a motivação das revoltas aqui na América Latina, né, e a revolta que ocorreu no Haiti, né, os 2 momentos da revolta. Porque aqui é muito mais envolvendo uma questão mais econômica, né, de liberdade econômica, financeira e tal, e um pouquinho de status social, né, mas lá no Haiti a questão é muito mais de libertação individual / coletiva, né, mas de liberdades do indivíduo, né, e essa diferença é crucial para a gente entender o que motivou as libertações aqui, o que motivou a libertação lá no Haiti, né, e vai entender depois aí como é que o que impacto vai ter as motivações especificamente haitianas aqui nas motivações americanas, né, da América Espanhola. E esse é um contraste bem bacana pra gente entender aqui na história. O que a gente chama do Haiti foi então a revolução ali, a história feita pelos de baixo, né, pelos oprimidos, numa percepção marxista, né. Sim, história contra aquilo. Já aqui na América Latina, então, quem fez foram esses crioulos, que faziam parte, então, da elite, uma revolução feita pelos de cima. Mas que, no caso das colônias espanholas, né, eles recrutaram muito da população pobre, recrutaram indígenas, recrutaram colonos para participar disso. As independências espanholas, elas tiveram batalhas, né? Bastante batalhas. Aqui no Brasil a gente teve um ou outro confronto com alguns portugueses, com navios enviados de Portugal, e a maior parte do confronto foi Dom Pedro I, que era um português, fazendo independência, tentando conseguir manter o território unido. Foi só isso, a nossa história. A nossa independência. Por isso que o brasileiro encarece tanto de heróis, né? A nossa história foi muito pouco marcada por heróis, assim. Heróis não, mas figuras emblemáticas que meteram a mão na massa mesmo, né? O sentimento nacional, ele não surge naquele período, ele é construído depois. E daí é complicado.
Mas, então, daí, começando pelo Bolívar, falar lá um pouco do Bolívar. O Bolívar, ele é tão importante, ele é conhecido como El Libertador, justamente por estar à frente da independência de vários países. O nome do país Bolívia, né, tem esse nome, então, por causa dele, do Simão Bolívar. E o Bolívar, ele foi um cara que ele se formou basicamente na Europa, né? Ele conheceu os iluministas quando ele foi estudar na Europa. Era o que acontecia com muitos crioulos aqui. Eles iam para a Europa porque, lá, primeiro mundo, linha de frente naquela época, né? Pensamento europeu. Eles iam estudar lá e voltavam. Então ele voltou cheio dessas ideias iluministas, o Bolívar. Se não me engano, ele estava até na época ali da Revolução Francesa ou pós-Revolução Francesa. E aquele momento ali foi crucial para isso. Diferentemente, vamos lembrar lá do Toussaint de Louverture, né? Que ele teve contato com as ideias iluministas dentro ali do próprio São Domingos. Aliás, abre um parênteses, a gente não falou quando que virou Haiti. Foi quando o Jacques Dessalines promulgou a Constituição. Daí virou Haiti. Daí. Bem lembrado. Mas, voltando, né? O Bolívar, então, ele vai vir recheado aí com essas ideias e vai lá aliciar, procurar, então, pelos dispostos a lutar contra os espanhóis aqui, a recrutar homens para lutar contra os espanhóis. E aí, sucessivamente, ele vai tendo sucesso, né? E sucessivamente vai tendo sucesso. Pô, excelente frase. E daí vão fazendo revoluções expulsando os espanhóis. Mas o que destaca o Bolívar é que ele tinha um ideal, né? O ideal dele de pátria grande. Ah, sim. Quer falar um pouco sobre isso, né? Não, então, a pátria grande nada mais é do que a ideia do Bolívar era unificar todos os países da América, né? Com exceção do Brasil e do Haiti, inclusive, por conta do idioma, né? Que não falavam o idioma espanhol. Mas unir todos os países por conta do seu idioma, já mencionado, da sua cultura, da religião, né? E de diversas outras características que, né, de alguma maneira uniam essas pessoas, né, essas populações. E aí, nisso, né, criar um grande governo, uma grande república só, né, com esse pessoal, né, para que ele pudesse fazer frente, né, aos grandes países europeus, aos Estados Unidos, né, e pudesse se fortificar ali, fazendo aí um pan-americanismo mais feito por quem tá diretamente interessado, né. E é curioso, né, porque quando a gente ouve bolivarianismo hoje, né, ele já virou um termo pejorativo também. Quando você fala assim, seus bolivarianistas e tal, né, é muito relacionado aos petistas, né, o PT é bolivarianista. Só que vem dessa ideia originalmente, né, eu não sei o que o pessoal vê de ruim, né, eu acho bem interessante. Saiu agora uma notícia, né, de que, acho que já tinha saído alguma coisa parecida antes, né, de que o Trump estava considerando invadir a Venezuela aí do governo Maduro, né? E essa notícia, né, ela representa bem, então, aí o que seria a ideia da necessidade dos bolivarianistas, né, que é de tornar esse lugar aqui impermeável, então, dos Estados Unidos, né? A ideia de bolivarianismo surgiu daí, de ter um governo forte, né, que consiga, então, fazer uma gestão aqui independente da influência de outras potências. Aí que vem o conceito bolivarianista. Não tem necessariamente algo a ver com o comunismo, né? O Simão Bolívar, ele, como crioulo, ele, repudiaria totalmente essa ideia. E, né, é que nem voltar no tempo e chamar o Hitler de tu ia levar um tiro no meio da cara. Então não tem, comunismo e bolivarianismo, eles não estão associados pela origem aí do conceito. E, bom, mais falando então do San Martín, né? Aliás, a gente precisa, sobre o bolivarianismo, né? Por que a ideia de pátria grande não deu certo? Por que a América Latina é fragmentada em muitos estados, muitos países, né? Porque justamente por conta do imperialismo, por conta da ação dos Estados Unidos que já vinha então aí no século XIX com tudo. Então, esse projeto de pátria grande, como tu bem disse, ele, né, falhou em prosseguir firme, né? Por conta das intervenções externas, obviamente, né? Por conta de tudo que ele estava tentando repelir, né?
Aí tem aí, no caso dos Estados Unidos, tem 2 conceitos importantes, né, que é o Destino Manifesto é o primeiro, né, que os Estados Unidos considerava, teologicamente falando, né, religiosamente falando, digno de ocupar as Américas ou de expandir seu território ali pelo continente americano, né, era justificado por meio da religião, né. E outra coisa... Era nação escolhida por Deus para governar a América. Exato, né? Então tinha toda essa justificativa religiosa por trás, né? Pouco conhecida, né? Ninguém nunca pensou nisso antes, né? Mas... E outra coisa era a doutrina Monroe, né? Ou Monroe, sei lá como é que se pronuncia. Eu falo Monroe. Mas a doutrina Monroe é basicamente a América para americanos. É o pan-americanismo, só que na visão de quem quer cuidar do seu quintal, basicamente, né? Eu brinco dessa maneira. Os Estados Unidos queria cuidar ali do quintal em volta para que ele não perdesse justamente o alcance de influência que ele tinha, né? O que ele poderia vir a ter. Que é aí fazer o que? O América para Americanos era justamente isso, né? Tentar diminuir ao máximo a influência europeia dentro ali de solo americano. Enquanto eles não influenciam em nada, eu posso aqui justamente cuidar do que me é interessante, né? Então, essas movimentações, obviamente, não foi um evento isolado que aconteceu, né? São diversas movimentações aí políticas e tal, né? Que puderam aí, então, que minaram a influência europeia dentro aqui das colônias, né? Das colônias que estavam em processo de libertação. Isso. O nome até da doutrina Monroe vem do presidente James Monroe, né? Que daí é a cara, então, dessa política de Estado aí, que nem tu muito bem explicou. E então justamente a culpa no século XIX já é dos Estados Unidos. Já. Então o 4 de julho aí, né? Por isso que a gente já começou brincando com 4 de julho, né? Que já é pra deixar bem claro que a gente vai malhar o pau nos Estados Unidos, que curiosamente eles dão muita brecha pra isso. Mas antes de seguir pro São Martin, eu vou deixar na descrição, eu vou tentar achar, né? Mas acredito que não seja difícil, vou tentar achar a Carta de Jamaica, que é um documento, uma fonte primária aí, né? Que o Bolívar, ele explica toda a intenção dele com a Pátria Grande, né? Vou tentar achar em português, mas senão vou colocar em espanhol mesmo, né? E aí ele coloca toda essa ideia em escrito, né? Talvez, se eu não me engano, foi no Congresso do Panamá que ele produziu. Ele defende o Bolívar, ele vai defender a ideia de Pátria Grande no Congresso do Panamá, mas é justamente lá que os Estados Unidos boicota ele. Exato, né, então. Mas aí então eu vou deixar esse documento histórico aí, essa fonte primária, para vocês darem uma olhada. Até um dia, quem sabe, né, a gente fazer os nossos episódios de leitura aí, leitura de fonte histórica, a gente pegar essa Carta de Jamaica aí e dar uma desmembrada nela, pegar todas as nuances, né, trabalhar com um contexto histórico mais preciso ali, né. Mas, enquanto isso não acontece, eu deixo aqui no post. Isso. E, bom, e daí não deu por causa dessa intervenção do Bolívar, né? O Bolívar, ele também vai perder alguns apoios aí da elite crioula da América Latina, porque quando ele passa a defender a ideia, então, de abolição da escravidão. Quando ele pede ajuda ao presidente haitiano Alejandro Pétion, esse presidente haitiano, ele diz que ajuda se eles abolirem a escravidão, que daí isso era importante pro Haiti, né? Eles nasceram daí. O país surgiu dessa ideia de abolição, de libertação do trabalho escravo. E daí, quando o Bolívar inclui essa pauta, ele vai perder, então, apoio aí. Os outros países, então, esses países dessa América Latina que não ficou unificada, a economia deles vai continuar uma economia agroexportadora por muito tempo. Por muito tempo eles vão ter dificuldade em se industrializar. Os Estados Unidos, com certeza, ele vai ser bem influente. Os Estados Unidos e a Inglaterra, eles vão ser bem influentes, então, para evitar essa industrialização da América Latina. Já o San Martín, né, que ele é um libertador, então, mais envolvido aqui com independências da América do Sul, aliás, no sul da América do Sul, o San Martín, ele diferencia do Bolívar porque no começo ele vai defender uma ideia de monarquia. Ele acha que a ideia, que o governo ideal é se fosse uma monarquia. Ainda mais uma monarquia se fosse governada por europeus, mas como nações independentes aqui na América.
ele era uma ideia mais conservadora de independência. Mas depois ele vai se aliar ao Bolívar, então, nessa luta. E os dois vão estar envolvidos, então, ali com a independência do Peru. E, por último, o José Martí. O José Martí ele já se destaca dos dois, por quê? Porque se for ver a independência cubana, a independência em relação à Espanha, que foi uma independência tardia, ela já é retratada com fotos já tem fotos então dos navios, já tem foto do José Martí, enquanto do Bolívar e do San Martín só tem pinturas, né, retratos. E o José Martí ele se destaca por quê? Porque ele, ao contrário desses dois que são elitistas, o José Martí, eu lembro muito ainda do professor Rampinelli, o Aldir Rampinelli falando isso. Saudoso. San Martín era o cara do era o cara do povo, né, que queria um governo aí com ampla participação das camadas populares e tal. José Martí, então, ele se destaca por isso. Mas a gente teve outros libertadores no Uruguai, José Artigas. Eu vi que até alguns consideram Dom Pedro um libertador, mas enfim. Eu acho que, se eu não me engano, na propaganda lá do Campeonato da Libertadores da América que eu mencionei, eu acho que o Dom Pedro também tava, viu? Chutando a bolinha lá. Só que depois a gente explica por que isso é complicado. Então, né? É porque assim, o campeonato também era transmitido no Brasil, né? Então não vai deixar, né, uma figura histórica brasileira de fora, né? E geralmente o campeonato da Libertadores da América é patrocinado por uma grande empresa que leva o nome. Teve a época da Toyota, hoje é a Bridgestone, é uma empresa lá de pneus. Aí ela sempre a Copa Santander também, já teve o Santander, ele já patrocinou, aí vira Copa Santander e Libertadores da América. Copa Toyota e Libertadores da América, sabe? Aí, então muitas vezes essas marcas também não vão dar mole, né? Tem que ser tudo bem marketeado aí, né? Ah, sim, tem que ter representatividade pra ele. Então, e daí esses são o conjunto aí, o hall de Libertadores da América. Sim. Mas é muito bacana ver a influência que o Haiti teve aqui na América, justamente por trazer essa pauta da abolição da escravidão, né? E é importante entender também que tipo de desdobramentos uma revolução feita por quem tá por baixo, né? Ou seja, uma classe menos favorecida, né? E a diferença que essa revolução tem em relação a uma revolução feita por pessoas que já estão favorecidas, procuram outros interesses. Acho que isso cai muito naquele debate que a gente trouxe lá no podcast sobre cidadania, né, sobre a brecha ali no discurso libertário e tal, né, e como entender como esses movimentos que são encabeçados por essas pessoas com classes menos favorecidas, como é importante ter esses movimentos, né? Então, no caso aqui, a representatividade, ela é importante justamente para trazer outras visões, né, para as necessidades, assim, né? Isso é bem interessante. Quase um século depois, daí a gente vai ter o movimento feminista se organizando, né? Para exigir, para ampliar mais esse conceito aí de liberdade. E hoje a história não para, né? Esse conceito aí de liberdade, de autonomia, de cidadania, ele vai sendo cada vez mais alargado, né? A gente tem visto aí nos últimos anos, então, uma explosão aí em questões de gênero, né? E tem mais outros aí para explorar, né? Tava numas discussões lá no laboratório de gênero ali do CFH, né? CFH é o Centro de Filosofias e Ciências Humanas aqui da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Só quero deixar claro. Isso. Muito bem. E daí a gente estava falando lá que existem outras coisas ainda que elas estão sendo estudadas, né? Como, por exemplo, a imagem que a sociedade utiliza, que constrói e utiliza, então, de deficientes, de pessoas de idade, né? Então muitas coisas elas estão influenciando aí no exercício, então, da cidadania, da civilidade. Muitas coisas, então, ainda vão aparecer com o passar dos anos aí. Esperamos. Certeza. Mas os refugiados hoje em dia, né? Não, sim, a gente gravou a primeira parte desse podcast no dia 4 de julho, e aí hoje a gente teve que esperar, infelizmente, por problemas técnicos, e aí hoje na quinta-feira, dia 5, a gente tá gravando essa segunda parte. E aí foi engraçado, né, que quando a gente deu a aula lá no Integrar,
A gente hoje teve a oportunidade de ver os dois momentos, né? Antes de dar aula, a gente conversou, gravou um pedaço, e depois da aula a gente retornou a conversar, né? E essa questão dos refugiados aí, em uma das turmas, levantou vários debates importantes, assim, sobre xenofobia, sobre o fato de você estereotipar, né, pessoas que vêm de fora, né? O caso do haitiano. O caso haitiano é muito emblemático justamente pela característica que a gente levantou no início, né? Que é um país majoritariamente de negros, e eles falam um idioma meio diferente, né, que é francês, mas nem todo mundo reconhece de primeira, e aí as pessoas deduzem que eles são africanos, né, aí chegam aqui, né, sofrem preconceito de origem xenofóbica, né, e racista, querendo ou não, porque são associados à imagem africana, e aí eles têm uma cultura bem diferente da africana, provavelmente, né, ou pelo menos com uma miscigenação entre... o proveniente do período colonial, sabe? Que não é inteiramente africana, já é uma outra coisa nova, juntando várias outras culturas, sabe? E as pessoas, né, ficam nessa maluquice aí de achar que são africanos e isso gera transtornos absurdos, assim, né? Uma aluna lá ficou um pouco exaltada lá na hora desse debate aí. Uhum. Não, é complicado, né? A gente tá falando de história... talvez uma das disciplinas mais atuais que tem, né? Que a gente fala do passado, mas falando do passado pensando no presente, tempo presente. Inteiro. Isso é muito bacana, assim. O compromisso do professor é ter aquele tato, né? Saber mediar, então, essas discussões. Exato. Bom, mas eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu trazer aqui um pouco da história da América Latina, uma história que é necessária ser lembrada. Sim. E do Haiti, então, numa data bem emblemática, né? 4 de julho. Então, né? A gente juntou dois bons assuntos aí num momento pertinente. Lembrar a todos os brasileiros que estão ouvindo que nós sim fazemos parte da América Latina. Nós também somos latino-americanos. Esse é um debate legal. Por mais que a gente esqueça isso um pouco. Boa, bem lembrado. Então a gente vai ficando por aqui, né? Esse é o Ucrania Cast. Agora, se você quer apoiar o nosso podcast para que a gente sempre continue com a oportunidade de gravar, vai lá no nosso site, ucraniacast.com.br. Todos os links de redes sociais estão lá, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. A gente está postando coisas no Instagram agora com bastante frequência. Assina o feed do podcast para você receber as notificações quando tiver episódio novo. E aí a gente tem o Apoia-se, né? O Apoia-se é a nossa plataforma aí para arrecadar fundos para que esse podcast seja possível. Então, se você tiver a oportunidade aí de apoiar a gente por mês, mensalmente, né? A partir de R$2 você já consegue. Então, já vai ser uma ótima ajuda pra gente. E quem não puder ajudar no Apoia-se, faz o quê pelo nosso link da Amazon? Se você for comprar na Amazon, compra pelo nosso link, porque daí a gente meio que ganha uma comissãozinha lá. Exato. E isso ajuda também a gente a manter o podcast, a manter uma regularidade de postagem, de gravações. Boa. Ajuda o nosso trabalho, né? É só, cara, vai comprar na Amazon, coisa que muita gente faz, compra só através do nosso link que já tá ajudando a gente. Pode comprar qualquer coisa. A gente sempre indica livro, a gente já indicou hoje o livro dos Jacobinos Negros, eu indico quadrinho o tempo inteiro lá no meu outro podcast. Se você comprar um livro do Leandro Narlock ou do como é que é, daquele metaleiro desgraçado lá, como é que é? O Nando Moura? Não, daí não compra. Daí eu vou devolver o seu dinheiro. Eu vou na sua porta devolver o seu dinheiro. Não, pode comprar. Se for comprar pra queimar, melhor ainda. Faz uma fogueira bonita. Aí você junta tudo isso aí, ó. Ouvi dizer que se comprar um livro do Leandro Carnal, a gente recebe uma notificação e aí o Leandro Carnal vem visitar a gente. Mas ó, gente, compre qualquer item pelo link da Amazon que você vai ajudar a gente. Quer comprar um Kindle? Eu recomendo, inclusive. Eu tenho Kindle, é muito bom. Quer comprar, sei lá, um aparelho eletrônico? Agora a Amazon BR vende aparelhos eletrônicos aí, ó. Vai lá também. Seja feliz, ajude a gente e desenvolva o capitalismo nacional. É isso aí, gente. Abraço, até a próxima. Beijos. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Saída pela esquerda.